passado a gente mostrou aqui no Esporte Espetacular que o Gustavo Scarpa, esse aqui, ó, meia que disputou a última temporada pelo Fluminense, é o sonho de consumo de grandes clubes do país. Por exemplo, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, Atlético Mineiro. E essa semana, em mais um capítulo da disputa com o Fluminense, Scarpa conseguiu na justiça a sua liberação. E essa batalha, gente, nos tribunais vem sendo travada também por outros jogadores. Uma canhota desejada por vários clubes do Brasil. Partiu Gustavo Scarpa, bateu no canto! Gol! Gustavo Scarpa! Que começou 2018 longe da chuteira e sem saber para onde vai no ano novo. Onde não quer ficar, o dono dela já sabe. Gustavo Henrique Furtado Scarpa, 24 anos recém-completados. Se nas últimas temporadas foi notícia pelos gols e assistências de um talento inquestionável, atualmente está nas páginas jurídicas, na boca do torcedor. E todo mundo tem um pouco de culpa nisso, né? Ou tá errando um pouco nisso, né? A gente anda muito preocupado, né? Que ele vai fazer falta no elenco. Sai pela porta dos fundos, vai chegar em outro clube, assim, a torcida pode ser que fique também com o pé atrás. 22 de dezembro, Gustavo Scarpa entrou com uma ação para romper imediatamente o contrato com o Fluminense. Por atraso de 3 meses de direito de imagem e 6 meses de não recolhimento do fundo de garantia, além de outros vencimentos atrasados e uma compensação correspondente aos salários que teria que receber até o fim do contrato, em setembro de 2020. O Fluminense emitiu uma nota lamentando a postura de Scarpa por dar, segundo o clube, as costas a quem abriu as portas. O Fluminense lembrou que no ano passado o jogador teve aumento de salário e finalizou dizendo que os pagamentos atrasados foram feitos. A confusão seguiu. No dia 8 de janeiro, a Justiça do Trabalho não atendeu ao pedido do jogador e solicitou mais informações dos valores cobrados pelo atleta. Quinta-feira, dia 11, a defesa de Scarpa conseguiu uma liminar que o libera para assinar com outro clube. O técnico Abel Braga já nem conta mais com ele. Gostaria de contar com ele, mas não tenho a mínima esperança de que vou contar com ele. Eu acho que isso já está caracterizado no sentimento do torcedor. O Corinthians e o Palmeiras demonstraram interesse no jogador. As conversas com o São Paulo estão mais adiantadas. Gustavo Scarpa não é o primeiro e nem será o último atleta a recorrer à justiça. O país do futebol, além de novos talentos, produz novelas que frequentemente vão parar nos tribunais. Histórias que misturam direitos, deveres, paixão e profissionalismo, ou a falta dele. Hoje, comentarista, Juninho Pernambucano saiu de maneira parecida do Vasco 17 anos atrás. Acabou meu contrato 20 de janeiro de 2001, 5 anos e meio no Vasco, fazendo 5 contratos e ainda não estava livre. Eu pertencia ao Vasco e aí eu busquei a justiça comum e me liberei. E hoje não, os jogadores querem quebrar os contratos com direito porque não recebem em dia. Na minha época, 2, 3 jogadores recebiam em dia e os outros touros do elenco passavam 2, 3, eu fiquei até 6 meses sem receber. Mas nós éramos eternos escravos, porque o contrato de trabalho de futebol acabava e você ainda pertencia ao seu clube. O que é que acontece agora? O jogador tem mais opinião, o jogador tem mais instrução. Eram outros tempos, outra legislação. A Lei Pelé hoje, ela confere mais direitos aos atletas e aos clubes, às partes envolvidas nessa indústria do futebol, do que antes da Lei Pelé. Há casos de jogadores que conseguem a liberação da justiça. Como o companheiro de Scarpa, o zagueiro Henrique, que também deixou o Fluminense por uma liminar. Há atletas que perdem a queda de braço, mesmo que leve tempo. O meio Oscar, hoje na China, se envolveu num longo imbróglio. O São Paulo passou quase 3 anos para recuperar do Internacional os direitos federativos do jogador. O volante Luiz Antônio, hoje na Chapecoense, entrou na justiça contra o Flamengo, alegando atrasos. Não conseguiu a liberação. Teve que seguir no clube. Recentemente, outro que entrou na justiça foi o lateral Zeca, do Santos. A situação ainda está indefinida. O Flamengo chegou a acertar salários com Zeca, mas os advogados do clube carioca, alegando insegurança jurídica, recomendaram a não contratação do jogador. Essa semana, o zagueiro Anderson Martins não precisou entrar com pedido de liminar para deixar o Vasco.
Apesar dos atrasos públicos do clube, de 6 meses, Anderson teria recebido apenas 2. O Vasco diz que foram 2 meses de atraso. Nas redes sociais, ao anunciar a transferência para o São Paulo, Anderson Martins foi alvo de torcedores. Mercenário, ingrato, consideração zero com a torcida. Dá para entender um pouco o torcedor fanático, mas a partir do momento que o torcedor fanático ele entender essa história do Anderson Martins, se ele é um pouco inteligente e um pouco humano, ele vai saber que é uma coisa normal que aconteceu. Na apresentação ao tricolor paulista, o zagueiro preferiu não rebater as críticas. Queria agradecer a torcida do Vasco, sempre tentei honrar a camisa do Vasco, fiz todo o meu melhor, mas infelizmente as coisas não aconteceram. Saídas amigáveis são menos traumáticas. Saída jurídica, às vezes, a única solução. Para que as relações terminem bem, daqui para frente, só há um caminho: profissionalismo. Eu acho que uma gestão dos clubes, um cuidado maior no seu planejamento, de modo que eles consigam cumprir a sua folha salarial, cumprir o que foi contratado com os atletas, impediria esse movimento de tantas ações trabalhistas buscando liberação. Gustavo Scarpa pro Fluminense! Você que tá aí em casa curtindo o esporte. Gostou do vídeo? Inscreva-se no nosso canal e dê o seu like.